No mundo da tecnologia, tem uma promessa que ela ofusca todas as outras, a de criar uma superinteligência artificial. Os líderes do Vale do Silício dizem que a gente está quase lá. Só que muitos cientistas estão alertando que talvez eles estejam cometendo um erro fundamental, sabe? Confundindo a habilidade de falar com a de pensar. Vamos tentar entender essa aposta gigantesca? Olha só, para começar, o Mark Zuckerberg, lá da Meta, ele acredita que estamos muito perto. Essa afirmação já dá o tom da ambição que está movendo toda a indústria. Aí vem o Dario Amodei, CEO da Anthropic, e ele é ainda mais ousado, ele crava uma data. Ele prevê que já em 2026 a gente pode ter sistemas com uma capacidade intelectual, assim, maior que a dos maiores gênios da história. É muita coisa. E para fechar, o Sam Altman, da OpenAI, afirma que tem um caminho claro para a inteligência artificial geral, a tal da AGI. Juntos, eles formam um coro de otimismo que é quase unânime. Mas qual é exatamente o plano por trás de tanta confiança? A estratégia por trás de todas essas promessas é, na verdade, bem direta. A aposta das grandes empresas de tecnologia se baseia em um princípio que é fundamental para elas. A ideia é basicamente simples. Se a gente alimentar os modelos de IA com cada vez mais dados e usar computadores cada vez mais potentes, a inteligência vai simplesmente emergir naturalmente e vai acabar superando a capacidade humana. É uma aposta na quantidade para gerar qualidade. Só que, e se essa premissa toda estiver errada? E é aqui que a gente entra no centro do debate. Para muitos cientistas, essa aposta toda em escala não passa de um erro conceitual, um erro básico. Eles argumentam que a gente está confundindo a capacidade de imitar a linguagem humana com o que é a verdadeira inteligência. Então, vamos analisar agora o argumento científico. A crítica principal é que os modelos de hoje, por mais impressionantes que sejam, eles não pensam como a gente. E a chave para entender essa crítica é desvendar o que eles realmente são, na sua essência. O ChatGPT, o Gemini, todos eles são o que a gente chama de modelos de linguagem amplos, ou LLMs. O que isso significa? Que eles são mestres em prever qual é a próxima palavra numa frase com base nos bilhões de exemplos que eles já analisaram. Eles são máquinas de correlação estatística, não de cognição. Então, o ponto crucial é esse aqui. Para nós, seres humanos, a linguagem expressa nossas ideias, mas ela não cria as ideias. O pensamento acontece antes, de forma independente. E confundir essas duas coisas, segundo os cientistas, é o grande equívoco dessa corrida atual pela AGI. E olha, essa afirmação não é só uma questão filosófica, não. Ela é apoiada por décadas de pesquisa sobre como o nosso cérebro funciona de verdade. As evidências da ciência são fascinantes e se conectam. Primeiro, a neurociência mostra que as áreas do cérebro que a gente usa para raciocinar e para falar são distintas. Segundo, casos clínicos confirmam isso. Pessoas que perdem a fala por algum dano cerebral não perdem a capacidade de pensar. E terceiro, e talvez o mais claro, o desenvolvimento infantil. Um bebê entende causa e efeito, tipo, se chorar, ganhar atenção, muito antes de conseguir formar uma única palavra. O mais interessante é que essa visão crítica não vem só de fora. Dentro da própria indústria de IA, tem uma voz cada vez mais forte defendendo que simplesmente aumentar o tamanho dos modelos de linguagem não vai ser o suficiente. Pesquisadores super renomados, incluindo gente como o ex-CEO do Google, Eric Schmidt, argumentam que a verdadeira inteligência geral precisa ser muito mais do que só um gênio da linguagem. Eles defendem que uma IA de verdade precisaria de um conjunto de habilidades: memória que persiste, raciocínio lógico, a capacidade de planejar o futuro e uma compreensão visual do mundo, não só textual. Ou seja, a meta alternativa não é criar um papagaio gigante super sofisticado, sabe? A ideia é construir um sistema que integre diferentes faculdades cognitivas, de um jeito mais parecido com a mente humana. A inteligência seria como uma sinfonia de várias habilidades e não um solo de um único instrumento, por mais virtuoso que ele seja. Mas vamos supor que a gente consiga construir uma IA com todas essas habilidades. Mesmo assim, ainda resta um desafio que é ainda mais profundo. É a questão da verdadeira inovação. Pensa bem, uma máquina pode ser perfeita em executar tarefas que a gente já conhece. Mas será que ela consegue romper com o conhecimento que já existe e criar um paradigma totalmente novo, como fizeram Einstein ou Copérnico? O que a IA faz hoje, e faz muito bem, é reorganizar e combinar de formas novas tudo o que ela já aprendeu com os dados que existem. A inovação humana, por outro lado,
Muitas vezes acontece quando alguém fica insatisfeito com os modelos atuais e propõe um jeito completamente diferente de ver o mundo. A IA é ótima em trabalhar dentro da caixa, mas a genialidade humana é o que redefine a própria caixa. E isso nos leva à conclusão principal desta análise. Os modelos atuais são ferramentas incríveis. Eles dominam a linguagem de uma forma que a gente nunca viu antes. Mas, de acordo com a ciência, eles ainda não pensam. Eles são um reflexo do nosso conhecimento, limitados pelo que a gente mostra para eles. E assim, a questão final que fica no ar é esta. Essa busca pela superinteligência está nos levando a criar uma nova forma de consciência? Ou será que estamos apenas construindo o espelho mais sofisticado que a humanidade já fez de si mesma? A resposta para isso vai definir o futuro da tecnologia e, muito provavelmente, o nosso próprio futuro.